Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. Olá, ouvintes do Bizarrismos, chegamos com mais um episódio. Hoje eu tô animada, que eu trouxe uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo para falar com vocês. Eu tava só esperando fechar esse roteiro. E, sem mais delongas, eu já vou apresentar meu convidado e depois vou dar alguns recados aqui para vocês. Então vamos lá, primeiro de tudo, Tiba, tudo bem? Se apresente, seja bem-vindo. E aí, Carol? Pô, que honra, tô muito feliz com o convite, queria participar faz tempo, quando você me chamou fiquei muito feliz, brigadão de verdade, e vamos que vamos. Gente, o Tiba tá aqui porque ele é muito bizarro, tá? São vários temas diferentes nos quais eu me encaixo em bizarrices, então Gente, a Carol, sim. ficaria fácil pra Carol escolher o tema pra me colocar aqui. Muito. Qualquer um dos temas que a gente abordou, ele conseguiria falar facilmente, assim. Eu acho que pro tema de hoje vai cair até o melhor de todos, assim, né, Carol? Que a gente, na época de faculdade, pra quem não sabe, a gente estudou junto, a gente desabafava bastante dos nossos trampos, né, um com o outro, os dois só se fudiam. Sim. E assim como todo mundo que tá começando a carreira, ou tá no meio da carreira, ou no final da carreira. O trampo é pra... Ou surtando, e é isso. É isso, por isso que a gente conseguiu trampos alternativos na nossa vida, né? A gente pegou nossos hobbies e falou, mano, vou fazer isso, um trampo... No momento, um segundo trampo, mas quem sabe um dia. Eu tenho meu podcast, você tem sua banda... Exato, exatamente. É o sonho viver da banda. Ainda não posso falar que é um trampo, né? Mas eu espero que um dia seja e que o podcast também para você. Sim, é o sonho, é o plano. Enfim, pessoal, eu vou dar aqui 3 recadinhos antes da gente começar. Então, assim, né? Como a gente já falou, a gente vai falar de trampos bizarros hoje, histórias de vocês e também histórias nossas no final. O que eu precisava falar com vocês? Primeiro de tudo, estamos em setembro. Outubro, mês das bruxas, tá chegando aí. Como vocês sabem, eu sou bizarra e adoro esse tema de Dia das Bruxas, Halloween, coisas de medinho, enfim. E no próximo mês, eu preparei um mês todo tenebroso, macabro, medonho, que Tiba vai adorar esse tema, né, Tiba? Nossa, eu vou amar, eu estarei lá, com certeza. Assistindo e morrendo de medo. Exatamente. E me enviando as histórias também. Enviem, é gente. Isso! Falando em histórias, gente, mande sempre a história de vocês, tá? Quer vocês, assim, pensem que é uma história que tem detalhes ou não, podem mandar ou no nosso formulário completamente anônimo, no nosso e-mail, contato@bizarrismos.com.br, ou no nosso Instagram, @bizarrismos. Que mais? Em outubro, então, vai ter 4 episódios aí, um por semana, bem bizarros, cada um com um formato diferente. Vai ter de novo assombrações bizarras. Vai ter a gente falando sobre backstage de filmes que eram de terror e o cast acabou... Morrendo. Nossa, eu tenho maior medo disso. Quem fica cutucando, mexendo com quem tá quieto, né? Exato, pra quê, velho? Isso não aconteceria num 12 é demais. Exatamente, esse é um ótimo ponto. E aí, o que mais? Então, outubro vem aí com várias coisas bizarras, de medinho, mas assim, se você tem muito medo desses temas, dá pra assistir ainda, porque a gente vai fazer, como a gente sempre faz aqui, tentando trazer uma pitadinha de humor pras coisas da nossa vida. O outro ponto... Catarse, gente, o Catarse é a forma que vocês têm de retribuir, assim, a tudo que esse podcast traz pra vocês. Se você quiser apoiar, quiser estar mais próximo do podcast, quiser saber novidades em primeira mão no nosso Close Friends, enfim, entra lá no nosso link da bio, tem o nosso Catarse lá, é bem facinho, tá? É só você pode logar com o Google, logar com outras plataformas, mas você entra lá, pode fazer ou uma contribuição única, assim, né, pontual, ou você pode assinar o nosso clube de assinantes, e aí você tem acesso a esses conteúdos exclusivos. A partir de R$7 você já vira um assinante do Bizarrismos. Olha só, é o sonho realizado. E aí o terceiro ponto, o cachorro da vizinhança está mais vivo do que nunca, então
pode ser que ele participe agora, nesse momento, ele tá quietinho. Mas pode ser que daqui a uns 20 minutos ele comece a latir incessavelmente, porque ele tem os horários do dia que ele fica latindo muito. E vocês já sabem, né? Já estão acostumados, ele tá sempre no fundo do podcast. Tem muito latido que eu consigo tirar na edição e tem latido que eu não consigo, porque se eu tô falando, eu não consigo tirar ele do fundo. Se você trabalha com edição de áudio, enfim, você tem uma super dica, me avise, por favor. Mas, só pra avisar que o cachorro continua aí, é a trilha sonora da vizinhança e às vezes nem eu escuto, porque meu cérebro já falou, ou você vai enlouquecer ou eu vou parar de escutar isso. E no momento eu não escuto mais latido nenhum. Cachorrinho tem aval, é melhor do que reforma. Não, exato. E é isso, galera, vamos começar com os relatos de vocês. A primeira história quem vai trazer pra gente é o Tiba. Nos dê a honra de ouvir a sua linda e doce voz fazer aqui a nossa narração. E aqui, essa história, ela foi, pelo visto, compartilhada anonimamente, né? Ela se chama Inglês Compartilhado. Bom, nosso amigo ou amiga enviou aqui. Trabalho no RH da minha empresa e fico na parte de recrutamento interno e externo. Então faço diversas entrevistas diariamente. A empresa é multinacional, então muitas vezes precisamos que o candidato ou candidata fale inglês fluente, pois no dia a dia é comum algumas áreas terem reuniões com o pessoal da sede que fica no exterior. Tipo o Tiba falando espanhol o dia inteiro. Exatamente, tá deixando bem claro que a empresa dele é grande, né, que tem prestígio. Certa vez, uma gerente abriu uma vaga externa e eu fiquei responsável pelas entrevistas. Era um caso de vaga que o inglês era completamente obrigatório. Anunciei a vaga no site de vagas. Que eu mudei o nome. Ah, tá, entendi agora. É que assim, em outra história a gente vai acabar falando esse nome desse site de vagas, mas assim, se a gente puder falar menos, a gente fala menos, eles não estão pagando a gente. Eu tô achando que a pessoa que enviou a história, ela trabalha nesse site, ela tá querendo divulgar, entendeu? Ali na surdina. Pode ser, e não vai acontecer, que a gente tá esperto aqui. Mas enfim, ela anunciou a vaga no site de vagas e colocou uma opção para que a pessoa tivesse que concordar mais de 3 vezes que tinha o inglês antes de se inscrever, já que eu tava traumatizada por ter levado bronca de um gerente anterior, dizendo que o candidato que enviei não tinha inglês e que eu havia errado no recrutamento. Um candidato enviou o currículo e fiz a entrevista inicial com ele. Em determinado momento, pedi para conversarmos um pouco antes em inglês para fazer a triagem inicial. Nesse momento, o candidato resolveu abrir o jogo. Com a maior naturalidade, ele disse: então, na verdade, eu não falo inglês. Porra, brother. Aí é foda, né? Bom. Então, na verdade, eu não falo inglês. Mas minha esposa fala e ela pode entrar nas reuniões para me ajudar, já que estamos de home office. Claro, não, excelente ideia, amigo. Na saúde, na doença e no inglês. E no português, exato. Contratado. Porra, você pode começar amanhã? Ah, velho, que isso. Bom, nessa hora eu dei uma risadinha de leve. Eu genuinamente achei que ele tava brincando. Eu também tô até agora. Enfim. Então disse que ia começar a falar inglês e ele insistiu. Eu não falo, a minha esposa fala. Carol, não é possível. Se eu trabalhasse com recrutamento, eu juro que eu ia ficar olhando tipo assim, que é essa, irmão? O que você tá fazendo aqui? Você concordou mais de 3 vezes que você falava inglês. Cara, eu não tô entendendo, assim, ou é muito desespero, ou ele foi muito sem noção. Eu não teria coragem de ir na entrevista. Eles testam, o inglês é tipo, geralmente é um teste surpresa. A pessoa fala assim, do nada, então vamos começar a falar inglês. Exato. Eu já fiz igualzinho, já fiz também, quando eu tava fazendo as primeiras, mas foram minhas primeiras entrevistas. Eu falei, pô, vou lá, eu finjo que eu falo inglês. Eu sabia falar hello, I'm hungry, e era isso. I'm hungry. Super corporativo. Lunch, vacation, my bonus. Era isso que eu queria saber. Não precisa de mais que isso. Exato. Ai. Continuando. Falei pra ele que infelizmente essa vaga demandava que o candidato falasse inglês e que não poderíamos dar continuidade na entrevista. Ele, com a maior cara de contrariado, resmungou algo e desligou a chamada. Dias depois, entrei no mesmo site de vagas, entre aspas, como faço todos os dias por conta do meu trabalho, e vi que ele havia me marcado em um post que dizia: parem de exigir inglês aos candidatos. O cara faz a própria lei dele, assim, a própria... Exato, ele define, assim, define. Não importa a empresa, não importa o cargo, eu não vou falar inglês, se vira pra falar minha língua, você tá entendendo? Exato, é autoestima. Pô, exato, valorizem o português do Brasil, é isso. É isso. Na hora fiquei incrédula com a postura, ou falta de, do ex-candidato. Além de mentir na triagem inicial do currículo dizendo que tinha inglês, ele ainda ficou ofendido e protestou nas redes sociais.
militante na máxima, realmente. Total. Entrei em contato com ele no privado e expliquei novamente os motivos do inglês ser tão mandatório pra posição. Pô, ela foi muito gente boa, né, Carol? De ainda ter ido atrás do cara. Porque eu ia xingar muito ele em inglês ainda. Eu ia, Exato. Chama a sua esposa que agora ela vai ouvir. Chama a sua esposa que eu vou discutir com ela. Chama ela aí. Acabou pra você. Bitch. Bitch, lunch break. Vacation. Goodbye. Have a good day. Entrei em contato com ele no privado e expliquei novamente os motivos do inglês ser tão mandatório para a posição e da maneira mais educada que encontrei, também reprovei a postura dele de ter me marcado no post. A vida do recrutador não é para qualquer um. Olha, parabéns para a paciência dessa pessoa. Eu não teria a mesma paciência, eu não conseguiria ter esse sangue de barata de mandar mensagem educadamente pro cara. Sim, nossa, lidar com o público, né, tipo, com o cliente, porque querendo ou não, o recrutado é um cliente do recrutador, né? Ai, sim. Às vezes foi muito desespero dele, tava muito atrás, assim, querendo muito passar, falou, é bom até que, pô, eu nem vou precisar trabalhar. Minha esposa vai estar lá. Amor, tem reunião às 3, às 5 e às 4 você entra, faz lá pra mim. E eu fico vendo Stranger Things aqui. Mas é isso. Aprendendo meu inglês no Stranger Things. Exato, eu prometo que eu vou ver sem legenda. Lunch break. Lunch break, vacations. Se eu fosse muito, mas muito cara de pau, eu ia fingir que eu era super importante, assim, se eu fosse ter uma reunião com um cliente, ia falar, essa aqui é a minha tradutora. E a minha esposa ia estar do lado todo dia, muito puta comigo. Sim. E outra que ela não ia poder trabalhar, né? Tipo, ter o trampo dela, porque a qualquer momento ela ia ter que falar inglês lá pelo marido. Não, mas, Carol, porra, o cara... Com essa, ele tá esperando, né, que a recrutadora, que a empresa vai pagar 2 salários, não só o dele. No mínimo, óbvio. Mano. No mínimo. É óbvio, né? É óbvio. É um pacote que você contrata. Eu não sei se no áudio, no podcast, as pessoas conseguem entender sarcasmo, às vezes, só pela entonação de voz. Às vezes não. Aí fala pra você que no episódio do Michael Jackson teve umas pessoas que... No da Avril Lavigne... Eu comecei a postar agora no YouTube, até novidade aí pro pessoal, tô postando os nossos episódios no YouTube, né? E eu postei o da Avril Lavigne, né? Tô postando aos poucos. E aí um cara fez um textão, acho que ele não deve estar escutando aqui, se você tiver astronauta, o nome dele era astronauta. Ou se tiver, também é pra você mesmo, tá? É pra você que eu tô falando. O cara mandou um texto gigantesco falando, tipo, nossa, porque essa teoria não é isso, quem tava lá no meet and greet da Avril sabe. Não, eu não tava lá, irmão. Inclusive, quem tava lá... que não, irmão. Não chega nem a 0,0001 da população. Então, assim, o que a gente sabe é o que foi divulgado. E, assim, o episódio inteiro, ele é todo sarcástico, ele é todo... piadinha, comédia. É que é foda, né? Mexer com essa galera. É difícil mexer com essa galera que é fã, assim, tipo, bem fã de certos artistas. A galera toma as dores bem a fundo. Sim. E a gente vai para a próxima história, que agora euzinha vou narrar pra vocês. A história é a seguinte, Tiba. Au pair ou casos de família? Au pair, ela já veio escrevendo em francês, acho que é francês isso aí. Eu acho que é francês. Tá todo mundo gringo. Mas eu acho que ela... É que faz tempo que eu selecionei a história, mas eu acho que ela explica o que é. Vamos entender. Mas assim, já adiantando, au pair é aquele programa de babá que você vai pra algum outro país pra cuidar da criança dos outros, aí você ganha um din-din, enfim. Ah, que irado, que irado. É um modelo de intercâmbio. Você faria isso, Tiba? Você ia ter as manhas de ir lá cuidar do filho dos outros? Eu ia, mas eu ia esquecer a criança na piscina, assim, não ia ser muito ideal pra mim. Eu fiz, né, um trabalho parecido que eu fui lá pro Peru trabalhar com criança, ficar com as crianças e tal, mas era outra parada. Não tinha nome chique, au pair, era busão, 6 da manhã, ir lá e trabalhar, e é isso. O que você fazia com as crianças? Vocês desenhavam, falavam, ensinavam inglês? Na verdade, era bem legal, assim, eu trabalhei lá num orfanato, né? E aí eu cuidava das crianças, só que, pô, eu chegava lá e aí eu ficava fazendo embaixadinha, assim, e aí eles achavam que eu era primo do Neymar, e eu, obviamente, sustentava isso. Eu falava, sim, ele é meu primo. Se eu sou brasileiro e ele também, ele é meu primo. Exatamente, eu falava isso para as crianças. Beijo, Neymar, que tá escutando isso. Exato. Um beijo, Ney. Valeu. Falou, primão. E, pô, eu fazia rima também, eu ficava fazendo rima pra eles, então as crianças, a gente criou uma relação muito da hora, foi muito foda. Fiquei lá com elas, mas sem esse glamour do au pair.
Então, por favor, se retire do nosso podcast, porque só vai falar que é de au pair pra cima. Então vamos lá, com a história da mamacita aqui. Eu dou mamacita. Mentira, não vou fingir que eu não sei, era uma menina. Eu não li, eu não sei, pronto. O que a menina mandou pra gente? Ela falou assim: um pouco antes da pandemia, eu estava um pouco perdida na vida. Eu também, tá, mocinha? Antes, depois, durante... Eu até agora. Ela falou, eu não gostava da faculdade que eu tinha feito e eu estava trabalhando em um lugar que eu não curtia. Nossa, vamos ser amigos, por favor. Essa história é sua, Tiba? Eu que mandei ela. Uma amiga minha estava morando nos Estados Unidos e trabalhando como babá. Então, conversando com ela, eu vi que era uma boa. Eu tinha um dinheiro guardado e resolvi investir nisso. Aí tá, peraí que eu vou dar uma fungada. Delícia. O programa é conhecido como Au Pair. Au Pair. Então tá, a gente tá aqui no Brasil, então a gente vai falar Au Pair. Au Pair. Aí, basicamente, ela explicou, você vai para outro país para trabalhar como babá, fica morando na casa da família, que você vai cuidar, e geralmente você recebe um salário por esse trabalho, e no tempo livre consegue fazer curso de idioma, etc. Bem chique, né? Eu achei chique que ela tem tempo livre. Isso aí foi 10 de 10. Exato. Aí tá, ela foi para os Estados Unidos, acabou ficando em Utah, um estado lá do Iowa. E aí ela ficou numa família que morava numa cidadezinha pequena. Era uma mãe solteira que tinha 3 filhos, sendo um menino de 8 anos, uma menina de 6 e um pequenino de 1 ano e pouco. Oh. Claramente o meu preferido. Eu ia cuidar só dele. Todos os filhos, né, eram do mesmo casamento e ela nunca chegou a conhecer o pai e vocês, no caso a gente, entenderão o motivo. Os filhos dela sempre comentavam comigo sobre uma tal de Mary. Será que era Blood Mary que eles falavam? Ou imagina? Ou será que é Marie? Marie. Não, mas acho que não, porque ela tá nos Estados Unidos, era Mary. Au pair é só o nome do trabalho, né? Exato. Mas, mano, imagina aqui, tipo, aqui já acabei de plotar todo um filme de terror, porque imagina você chega lá pra cuidar das crianças e elas ficam assim, ai, Mary, a Mary e tal. Aí você fala, onde tá a Mary? Aí eles falam, lá no banheiro, se você falar o nome dela 3 vezes, ela aparece sangrando. Ou eu iria perguntar pra mãe, quem é a Mary que eles tanto falam? A mãe, Mary? Que Mary? Não existe nenhuma Mary. Eu ia embora na hora. Nossa, eu também, mano, eu ia voar, porque criança também tem isso, que falam que criança é sensitiva, né, com as coisas. Então... Pra caralho. A minha mãe fala que eu fazia isso. Ela disse que toda vez, assim, tipo, que eu ia tomar banho e tal, sempre tinha um índio, eu não lembro mais quem, era uma moça também, nada a ver, mas ela falava que eu vivia conversando com um índio e com uma moça. E aí ela me dava banho morrendo de medo. Em choque. Nossa, eu também, Em choque. Eu me abandonaria lá. Eu ia chamar uma au pair pra cuidar do meu filho. Que isso? Exato. Eu ia contratar uma au pair. Tem ninguém querendo vir falar português aqui? A gente coloca. Continuando a história da garota, né? O que aconteceu? Ela falou que nas primeiras semanas foi maravilhoso. O clima na casa era super agradável. A mãe trabalhava como enfermeira e eu passava a maior parte do tempo com um menininho de 1 ano, assim como a gente também faria, já que os mais velhos ficavam praticamente o dia todo na escola. Que bênção! Olha só. Para não citar nomes verdadeiros, vou chamar a mãe das crianças de Kate. Nossa, ela criou um nome até em inglês. Podia chamar Sheila. Exato. E, mano, tipo, quando eu li isso, eu lembro que eu fiquei pensando, falei, mano, por que Kate? Exatamente isso. Por que ela não chama de fulana, sei lá? Exato. Se ela falasse, é a Karen, ninguém ia saber também. Exato. E, tipo, dificilmente a Karen ia ouvir essa desse podcast. Exato. E dificilmente ela fala português. Ela ia ter que chamar a esposa do cara lá da primeira história pra traduzir pra ela. Exato. Numa tarde, ela recebeu um telefonema e era a Katie perguntando se estava tudo bem por lá e pedindo pra eu trancar todas as portas e janelas e não atender a porta para absolutamente ninguém. Isso é o que eu faço no meu dia a dia, tá, gente? Mas... Esse é o meu dia a dia, a minha rotina. Eu não atendo ninguém. Eu fico aqui de home office o dia inteiro na minha casa. Isso aí é mais um dia na minha rotina. Exato, eu sou a Kate. Ela falou, ela só disse isso, falou que me explicava quando chegasse e desligou. Já é o gatilho pra eu ir embora, de verdade. Mano, não... sim. Não tenho paciência pra esses enredos de filme de terror, que vai atrás do barulho, vai atrás de saber, eu já ia embora. Mas só pegava criança de 1 ano, bora. Exato, os outros 2 estão na escola, então você já não tem que se preocupar. Você pega o pequenininho ali, que não consegue ir sozinho, e aí você fala assim, porque todos os filmes de terror
seriam muito mais curtos se a pessoa não insistisse em ir lá olhar o que é que tá acontecendo. Exato, exatamente. Não tem a menor necessidade, tá? É óbvio que vai dar merda. É óbvio. Por que que a Kate quer que eu tranque até as janelas? Vai entrar quem Exato. pela janela? Quem? Nada agradável entra pela janela. Nada, não quero que nada entre pela minha janela. Se entrar, uma folha, eu já vou ficar preocupado. Porra. Esse vai ser o título do podcast. Trampos bizarros. Nada agradável entra pela janela. Tá aí, é a filosofia do dia. Mano, muito bem colocado, Tiba. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas você tem total razão. Nada que entre pela janela é bom. Nada. Enfim. Aí ela recebeu esse telefonema e tal. Aí, como ela tava nos Estados Unidos, que também é o âmbito do... Desculpa aí, eu já tenho visto, né? Não sei se eles vão tirar meu visto, mas os Estados Unidos é o âmbito dos malucos, mano. Tudo que você vê, true crime, onde aconteceu? Nos Estados Unidos. Óbvio. Todo mundo dodói. Ainda mais em Utah. Em Utah, tá ligado? Tipo, mano, é muito específico. Aí tá, ela ficou tensa, ligou pra família no Brasil, desesperada, chorando, em choque, sem saber o que poderia acontecer. À noite, a Kate voltou pra casa e me contou que o ex-marido dela, entre aspas, mexia com coisas ruins. Entrevistas em inglês. Exato. E o que era ruim nas coisas era o inglês dele. Exato. E que por isso eles estavam separados e que naquela tarde ele tinha ligado pra ela e dito que ia buscar os filhos pra passar um tempo com ele e ela não tinha deixado. Beleza, a menina virou oficial de justiça agora, né? Não sei se era meu inglês básico, mas eu não entendi quase nada daquela história e só uma coisa passava pela minha cabeça. Onde fui me meter? Mano, eu tô me identificando muito. Utah, eu também, em tudo na minha vida. Alguns dias se passaram e... Ela só falou que o marido dela mexia com coisas ruins, né? E é isso, acabou. Eu queria o contato dele, agora que deve ter, né? Alguma coisinha pra gente aí. Tá, uns dias se passaram e, em uma tarde, ela reparou que um carro azul marinho com vidros escuros estava parado na frente da casa. Mano, é isso, eu ia embora pela porta de trás. Tem a menor condição. Eu sou muito cagão, Carol, muito cagão mesmo, assim. Eu não ia aceitar nada, assim. Se ela liga falando pra eu fechar a janela, eu já falo tchau, vou embora. Porra. Eu fecho sim, fecho antes de sair. Exato. Tá, a chave tá embaixo do tapetinho. Nem sei falar isso em inglês, mas, bom. É lunch break. Lunch break, vacation, keys on the tapetinho. Tchau. Tapetinho, bye bye. Aí tá, o que aconteceu que eu perdi? Eu achei. Isso não foi uma vez só que o carro tava lá. Foi uma semana inteira isso acontecendo. O carro vinha, ficava uns 20 minutos lá na frente e ia embora. Que ótimo, né? Ia chamar a polícia, que é bom. Super seguro, exato, tranquilíssimo. Por isso que eu moro em apartamento. Se tiver um carro aqui na frente do prédio, eu não vou nem saber. Exato, isso que é em Utah. Imagina se fosse aqui na... Porra. Em São Paulo. E, mano, um puta de um desocupado também, esse cara aí, né? Exato. Esse carro. Exato. Os negócios dele estão ruins mesmo, né? Não tá fluindo muito legal. Tá, algumas vezes eu ligava pra Kate e ela não atendia e depois mandava uma mensagem dizendo que estava trabalhando. Bom, eu também estava. PS o caps lock aí que ela pôs, né? Ela gritou isso, tá? Foi um brado. Me paguem. Pelo visto, ela não tava recebendo muito bem como au pair. Não tava, nada tava dando muito certo na vida dessa garota. Ela começou a atrasar meus pagamentos e eu já nem dormia mais direito à noite. Estava sempre com medo de que alguém ia invadir a casa, pegar as crianças e matar eu e a Kate. Nossa. Essa menina também. Ela também é... Eu tô com medo dela também agora, né? Ela é um pouco psicótica. Caso de full paranoia. Mano. Exato, bem paranoica. Aí tá, numa noite ela chamou a Kate pra conversar, né, ter aquela DR ali, chamou o RH, né, pra falar, porra, aí meus benefícios. E aí falou sobre o pagamento, né, e sobre a situação com as crianças. Ela tinha medo de que algo pudesse acontecer enquanto eles estivessem com ela, né, com a menina. Aí ela me respondeu, a Kate, né, que ela estava providenciando os pagamentos e com uma voz doce e sorrindo, meu Deus, ela disse... Se algo acontecer com os meus filhos enquanto você estiver com eles, você não está fazendo bem o seu trabalho, certo?
Caralho, você precisa ser dubladora, velho. Precisa ser dubladora. Eu imaginei muito uma moça de camisa branca, loira, do olho azul, de Utah, falando exatamente assim. Sim, mano, aqueles documentários de a minha Exato. casa começou a ser reformada e pelos irmãos da obra. Eu não aguentava mais o Trevor ficando parado na frente da minha casa. 4 horas da tarde. Trevor, arrume um trabalho. É, com certeza o nome do marido era Trevor. Óbvio, Mano, Trevor Spencer. Ele tem muito cara de Trevor. Mano, sim, eu nunca vi a cara dele, mas eu tenho certeza que ele tem cara de Não, Trevor, velho. E aí, na hora, a brasileira né, ficou sem reação, né? Parecia aqueles psicopatas de filme. De fato, né? Pra pessoa ficar Sim. tão de boa assim. E aí, na época, tinha um grupo de Facebook. Valeu aí, Mark Zuckerberg, pelo patrocínio. Tô falando aqui o nome da sua rede social falida. Você tem Facebook ainda, Diva? Eu acho que eu tenho, não entro nele há uns 6 anos, mas ainda Enfim. Aí tinha um grupo do Facebook, né? Com várias outras au pairs. E eu resolvi compartilhar a minha história. Recebi algumas respostas dizendo para eu contatar a empresa responsável pelo au pair. óbvio. Exato. Isso aí não precisa. Minha filha, a primeira coisa, você foi a empresa que te mandou pra lá e você tá com um problema com um drug dealer, Exato. sem lunch break, sem vacation, você Exato, vira pelo amor de Deus. e fala pra empresa, mano. Porra, ali na parte que ela falou que a Katie falou pra fechar a janela, eu já teria mandado essa mensagem. É verdade, cara. Enfim, vamos lá, né? Aí o que aconteceu? Pra variar, eu me perdi. O pessoal falou pra ela, né, mano, entre em contato com a empresa imediatamente, mas a menina sabia que se ela fizesse isso, ela corria o risco de ter que voltar pro Brasil, caso ela não encontrasse outra família. Certo. Aí tem que colocar na balança, né, mano, porra. Viver, sobreviver, ou você ser sequestrada. Exatamente. Pelo menos você estava sendo sequestrada em inglês. Acho que ela Em pensou Utah. Muito melhor do Utah. que viver aqui em São Paulo, obviamente. Talvez sim. O cárcere privado lá era uma qualidade de vida melhor. Aí no dia seguinte, ela recebeu uma mensagem de uma Mariana e, para a surpresa dela, era a antiga babá dessa casa, é a Mary. A Mary, ela apareceu. Apareceu, era Mary de Mariana. E aí essa Mariana pediu pra me ligar. E no dia seguinte, quando a pessoa quer ligar, a coisa boa não é, porque senão ela escrevia, tá ligado? Ela não quer fazer prova. Manda um áudio. Se quer me ligar, fudeu. Eu já ia estar morrendo de medo. Eu também, porque, mano, ela não quer produzir provas, entendeu? E no dia seguinte ainda, por quê? Por quê, Mariana? Você tá envolvida com o Trevor? É isso? É isso, Mariana. Você foi o pivô da separação? Fica aí no ar. E aí, o que aconteceu? Ela pediu pra ligar e tal, e quando a Katie saiu para trabalhar, ela ligou. A Mariana me contou que na época que ela estava na casa, o mesmo tinha acontecido. Defina o mesmo, minha filha. A história sobre o marido bandido e sobre os pagamentos atrasados. Ela disse que até hoje a Kate devia dinheiro pra ela, mas que ela preferiu perdoar a dívida ao invés de insistir. Minha filha, dependendo, se ela tá devendo $15, forget about it. Deixa pra lá. Claramente é golpe. Exato. Ela mandou... Sabe como que ela foi pro au pair? Ela recebeu uma mensagem assim no WhatsApp. Sou gerente de contratação da Casa Bahia. Você quer trabalhar meio período e ganhar R$1.000 por dia? Ou aquelas do Pix na hora. Mande R$2.000 no Pix, 4.000 na hora. O robozinho do Pix. O robozinho do Pix. Aí, o que aconteceu? A Kate devia o dinheiro, a Mary falou, enfia no c... E aí, veio o mais bizarro da história, que até agora tava tranquilo, né? A Mariana conversou com uma vizinha na época e descobriu que, na verdade, o pai das crianças não era um bandido malvado. Ele podia ser um bandido, mas malvado ele não era. Ele estava na justiça querendo dividir a guarda dos filhos e a Kate não queria deixá-lo ver as crianças, já que ele estava com uma nova esposa e ela não aceitava isso. Olha só o plot twist. Muito, esse é muito caso de família. Ele está separado da esposa e ela não deixa ver os filhos. Entra aí, Josemar, conta a sua história pra gente. Eles estavam brigando na justiça há 6 meses. Olha, cara, que viagem. Você já ouviu aquele termo chamado Karen, que chamam de Karen, um estereótipo, um tipo de... os trejeitos de alguma mulher lá nos Estados Unidos? Já ouviu essa expressão?
Ah, a Karen, sim, que a mulher barraqueira que... Aquelas mulher barraqueira que, mano, pô, chama o gerente no mercado porque não tem a Coca Diet. Sim. Claramente a Kate é uma Karen. Exato, e ela não quis dizer que era Karen, ela colocou Kate. Exato. É muito uma Karen. Aí, a Mariana ou a Mary não quis ficar ali quando percebeu que não receberia mais seu salário. Geralmente quando a gente percebe isso, a gente não quer ficar mesmo. Exato, a gente não trabalha. A gente já não quer ficar antes. Aí, acontece isso. Não quer ficar recebendo o salário. Aí a Mary ajudou a menina, a brasileira, no processo de solicitar uma nova família. Então essa Mary é tipo a Ave Maria mesmo, a abençoada. Sim, que ajudou a menina. Quando eu avisei a Katie que eu estava solicitando a troca, ela disse para eu sair imediatamente da casa dela. Ela virou um monstro em questão de minutos. Mano. Karen. É muito totalmente Karen. Ela é muito Karen. Eu não tinha pensado nisso a primeira vez que eu li essa história, quando eu recebi. Exato, foi um plot twist absurdo. E aí hoje eu penso que ela tinha medo de que eu acabasse deixando o ex-marido ver as crianças enquanto ela não estivesse. Mas eu é que não ia me meter nisso. Querida, você tinha que ter aberto a porta, a janela pro Trevor entrar. Exato. Tá vendo? Aí já quebraram o nosso ditado do dia. Às vezes o que entra pela janela é bom, sim. O Trevor podia entrar com goodies ali, algumas coisinhas bacanas. Exato. Pra menina embarcar no Burning Man lá, bem abastecida. Exatamente. Enfim, aí ela acabou indo para outra família, em uma cidade que era umas 2 horas dali, mas ela não se adaptou muito bem à nova rotina e acabou voltando pro Brasil um pouco antes do planejado. Moral da história: toda história tem 2 ou mais lados. Olha só, eu gostei que ela colocou virou uma fábula agora. Porra, eu amei. A pessoa que escreveu tá de parabéns. Eu queria exaltar que ela é uma ótima escritora, porque ela criou personagens fictícios, criou nomes, colocou moral da história, ela criou um clima tenso antes do plot twist. Parabéns, envie mais histórias. Então, Tiba, conta pra gente. Temos uma terceira história, é isso mesmo. E o título é Demitida pelo LinkedIn. Que horror, minha amiga. Bate na madeira aí. Exato, já tô aqui, ó. Bora. Vamos descobrir se é o LinkedIn empresa que demitiu ela ou se ela que se candidatou para uma vaga que precisava de inglês e não fala nem português. Vamos ver. Bom, em meados do começo da pandemia, o cenário no escritório que eu trabalhei começou a ficar tenso. Foram muitos dias de muito trabalho, por incrível que pareça, na minha área aumentou o volume. Na minha também. Férias forçadas em momento de quarentena, redução de equipe, por aí vai. Como eu estava insatisfeita, comecei a dar uma olhada no mercado de trabalho e eu não podia simplesmente sair, pois, infelizmente, moro no Brasil e não nasci herdeira. Eu podia se inscrever no au pair, né, mano? Exato, você podia ser au pair e ajudar a Karen. Um ambiente super tranquilo e agradável em Utah. Bom, teve redução de equipe, né? Férias forçadas, momento de quarentena complicado. Como ela estava insatisfeita, começou a dar uma olhada no mercado de trabalho, não podia sair porque mora no Brasil e não nasceu herdeira. Então, fui aguentando a onda, sempre de olho em novas oportunidades. Eis que em uma bela sexta-feira, uma amiga que sabia que eu estava nessa saga de procurar um novo emprego, me enviou uma vaga que estava postada em um site de vagas de novo. Tô falando, Carol. Foi a mesma pessoa que enviou as 3 histórias e ela trabalha no vagas.com. Fui eu que tirei, mas era LinkedIn mesmo, tá? Porque já tá no título da história, então meu esforço não valeu de nada. Paga, me patrocina, LinkedIn, me patrocina. Caramba! Bom, a amiga sabia que ela estava nessa de procurar um trampo novo, né? E enviou uma vaga que estava postada no site de vagas. E sugeriu que eu me inscrevesse. Curiosamente, era uma vaga para o meu escritório e com a descrição exatamente da vaga que eu ocupava. Que a amiga te conhece bem. É muito amiga. Sua brother, ela... Eu trabalho no TI da Veja. Aí a pessoa fala, então, achei uma vaga pra você aqui, ó.
achei aqui uma vaga incrível pra você, você vai amar. E eu reclamando todo dia pra minha amiga. Nossa, eu odeio o TI da Veja. Odeio, não aguento mais, meu chefe. Amiga, achei a sua cara, você vai amar. Você já cogitou ir pro TI da Veja? Ai, meu Deus do céu. Mas exato, né? Muito amiga. Acho que aqui a gente nem tá no meio da história, mas já sabe que a moral dela vai ser reveja suas amizades. Enfim. Exato. E seus empregos. Bom, continuando. Achei no mínimo suspeito, pois em casos de novas contratações, a coordenadora da área sempre pedia indicações. Passei o final de semana todo na iminência da demissão, mas não deixei de beber por isso. Ô louco, que mudança de ambiente. É do nada, né? É, mas eu tô me identificando muito. Carol, fui eu que mandei essa história? Foi você. Eu Tô só achando que mudei fui eu. de Rafael pra, sei lá, Rafaela, e aí mudei aqui. Exato. E ela fez questão de falar isso, né? Tipo, eu não deixei de beber, Não hein? deixei de beber. Nem um dia sequer. Ufa, a gente tava preocupado aqui já. Bom que ela avisou. Segunda-feira, a vaga se tornou sigilosa, pois o RH precisou de 3 dias para consertar a cagada que havia feito. Então eu sentei com a coordenadora e falei: vi uma vaga na internet para nossa área com as minhas funções. Vou ser demitida? Ela rosnou pra coordenadora. Ela rosnou, obviamente. Ela respondeu: olha, sinceramente, sim, é a sua vaga. Nossa, mano. Caralho, pesado, né? Curta e grossa, tipo. Curta e grossa. O escritório pediu desculpas pra mim da forma como as coisas foram conduzidas, mas em resumo, foi assim que eu soube que seria demitida antes do comunicado da empresa. Excelente experiência. Bom, assim, eu achei incrível mesmo. Eu adoraria ser demitido desse jeito, porque eu ia entrar com um processo com a empresa. Eu ia falar Danos morais. danos morais e eu ia ganhar mais dinheiro do que meses trabalhando por um mísero salário. Sim, porque ela podia alegar que ela foi humilhada, que pessoas conheciam ela, já entraram em contato, que ela não foi preparada nesse momento difícil. Exatamente. E... Não, mas isso não existe mesmo. Achei bizarro. Eu ia me inscrever de novo. É, eu ia falar pra minha coordenadora: oi, eu me inscrevi nessa vaga, você pode me ajudar? Você me recomenda? Mas agora, Tibinha, você não vai escapar. Você vai, por favor, contar pra gente a sua história de trampo bizarro. Eu já tô rindo aqui, mano. Eu já tô dando risada. Olha, Carol, pô, como eu falei no começo do podcast, a gente lembra bem ali daquela época 2017, 2018, que a gente resolvia muito BO na faculdade, mas aí a gente acabava desabafando, né, do trabalho ali. Foi um período também que a gente trabalhou junto no Itaú. Eu já vivi muito no trabalho também. Já troquei de empresa faz muito tempo. Aí, como eu te falei, fui mandar meme do meu chefe pro colega de trabalho, acabei mandando pro chefe. Puta que Como nós somos millennials, na época não podia apagar a mensagem, então ficou lá o meme pro chefe. Olha isso que bizarro, eu mandei um meme pro chefe, era um bagulho zoado, assim, era tipo zoando o dono da empresa. Eu fui mandar pro Godoy, que trabalhou comigo em 2 empregos diferentes, fui mandar pra ele e acabei mandando pro dono da empresa mesmo, um meme zoando o dono da empresa. Aí eu me escondi no banheiro por 2 horas, porque eu não sabia o que fazer. O chefe estava na mesa da frente, eu me escondi no banheiro porque eu não sabia como ia agir. Eu fiquei com muita vergonha, foi meu primeiro trabalho. Sério, horrível, horrível. Mas enfim, eu lembrei de uma história que eu queria contar aqui, porque foi muito bizarra, cara, foi muito bizarra. Bom, eu cheguei no fatídico emprego em 2018 como estagiário no Itaú. Aí eu lembro que assim, pô, no meu trabalho anterior, eu já era efetivado, né? Mesmo novinho assim, eu já trabalhava fazia um tempo. Eu tinha uma experiência já, querendo ou não. E aí, quando eu voltei a ser estagiário no Itaú, foi porque, pô, tava no final da faculdade, tava fazendo muita coisa ali na Atlética também. E eu falei, quero um trabalho um pouco mais suave mesmo, porque senão não vou dar conta. Então, fui pro Itaú como estagiário com esse intuito de trabalhar ali às 6 horas. E isso é uma parada que a gente não pode reclamar, né, Carol? Sim, eles respeitavam muito isso. Ponto era ponto, assim, a gente trabalhava 6 horas como estagiário, pelo menos, e já era, não podia ficar nem um minuto a mais. E aí, bom, eu cheguei no Itaú, fiz a entrevista lá e eu passei numa área que era praticamente um telemarketing de carros, né, de veículos, de concessionárias e tal. A gente ativava sistema para as concessionárias, blá blá blá. Mas entrei como estagiário lá, só que eu era
na média ali, comigo entraram uns 30 estagiários. E aí, na média, eu era um pouco mais velho, tinha um pouco mais de experiência. Para muita gente, aquele ali era primeiro trampo, ou nunca tinham trabalhado numa área parecida. E aí, em pouco tempo, eu acabei ganhando um destaque ali. Em poucos meses, eu tava ajudando o pessoal, eu tava trabalhando direitinho, assim, tava mandando bem, tive um reconhecimentozinho. E aí, o chefe lá da área, o coordenador, ele me indicou para a parte de planejamento dessa área que era no SEIC. O SEIC é o maior polo de Itaú, acho que do Brasil, né? Sei lá. E aí eu fui para realmente onde tava o core, né? O núcleo administrativo do negócio. A nata. A nata, é. Aí, enfim, eu saí daquela área que era meio vendas, assim, bem vitrine, e aí fui para essa área administrativa, meu primeiro dia de trabalho, fui indicado, nem fiz entrevista nem nada. Cheguei lá, o prédio, pô, aquilo lá é mó museu, você entra assim no prédio, tem arte, tem escultura, pintura em tudo que é lugar, o prédio é muito bonito. Os prédios, né, na real. E aí meu primeiro dia de trabalho, aí eu falei, nossa, meu primeiro dia de trabalho, preciso chegar lá, mandar bem. Fui super confiante, escolhi minha melhor roupa, coloquei ali minha calça, minha camisa social, peguei um metrozinho, cheguei lá, subi ali até achar o meu prédio, até achar meu andar. Aí fui recebido lá pela chefe, e até então tudo bem. Aí, muito prazer, tal, deixa eu te apresentar para a equipe. Aí tinha uma baia inteira dela, tinha umas 20 pessoas na equipe dela. Aí ela juntou, gente, vem todo mundo que eu vou apresentar o estagiário que vai ficar com a gente aqui. Aí eles fizeram uma roda em volta de mim. E eu fiquei no meio dessa roda com a minha chefe. Nossa, pouco constrangedor. Pouco constrangedor, mas pior. Aí ela fez essa roda assim, e aí ela foi falando, gente, esse aqui é o Rafael Tiba, ele vai ajudar a gente, ele é estagiário, tá vindo lá do Tatuapé, da outra área, apresentem-se aí pra ele. Aí o pessoal foi falando o nome, e eu dentro da roda, essa parte é importante, dentro da roda, eu fui cumprimentando cada pessoa. Então eu tava no meio da roda e eu fui, oi, tudo bem, Rafael, prazer, fui dando ali um aperto de mão, fui cumprimentando um a um. Então, como eu tava numa roda, enquanto eu ficava de frente para uns, eu ficava de costas para outros. Aí, bom, eu terminei de cumprimentar todo mundo, a minha chefe, ela falou mais alguma parada, ela falou, bom, blá, 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 seja bem-vindo, tamo junto, vamos trabalhar. E todo mundo voltou a sentar, e aí um rapaz, um dócil rapaz, muito obrigado, eu vou chamar ele aqui de Trevor também. Trevor. Pô, ele chegou pra mim e falou, Rafa, vem aqui, eu vou te mostrar o andar, fazer um tour aqui com você, e até aí tudo bem. Eu falei, nossa, tô sendo super bem recebido, que agradável. Que legal, viver é muito bom. Só que aí eu percebi que enquanto ele tava andando comigo, ele tava com uma caixa de costura na mão. E aí ele tava andando comigo, assim, eu do lado dele. Aí você pensou, que tipo de trabalho eu vou ter que fazer aqui? Exato, que porra é essa, né? Eu tô num banco ou na Zara, enfim. Aí ele, foi me levando assim, a gente deu uma caminhadinha, aí não andamos nem 10 metros, parou de frente pro banheiro, ele chegou perto de mim, me deu a caixa de costura e falou assim, olha, vai no banheiro, tenta costurar a sua calça, que ela tá inteira aberta. Puta que pariu! Carol, a minha calça, ela era preta, social. Eu entrei no banheiro e eu virei assim, sabe aquela olhada assim pra checar a bunda, que você vira assim o pescoço? Sim. Eu nem, por que eu fiz isso? Mas eu fui com uma cueca vermelha no meu primeiro dia de trabalho. E tinha um rombo, Carol, a minha calça tava inteira rasgada, tava tipo, mano, inteiro, um croissant vermelho assim, dava pra ver inteiro o rombo. E assim... E você pegou metrô? Peguei metrô, eu cumprimentei todo mundo na roda, com certeza riram de mim por meses. Aí, eu fiquei no banheiro, os primeiros 30 minutos foram para digerir a vergonha. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu quero ir embora, vai ser a demissão mais rápida da história, eu vou me demitir, eu não tenho o que fazer, eu não queria estar aqui, eu só quero a minha mãe e um Nescau gelado. Eu tava mal. É a primeira vez que você chorou no banheiro. Exato, eu fiquei 30 minutos parado no banheiro olhando aquilo. Aí depois dos 30 minutos de choque eu falei, bom, eu tenho uma caixa de costura. Mas quem falou que eu sei costurar? Quem falou que eu sei costurar?
Você tinha levado seu celular com você ou não? Não. Quando eu saio da mesa no trampo, eu deixo o celular lá. Então eu não ia ter nem como aprender a videoaula. Eu não tive nem como falar com ninguém, assim, porque eu deixei ele ali na mesa. Você acha que eu ia o quê? Sair sabendo que eu tava com uma cueca vermelha de fora? Não tinha a menor condição. Eu fiquei ali olhando aquilo, como eu vou costurar agora, velho? O que que eu faço? E ainda ele só tinha linha branca na caixinha de costura. Mas aí eu invoquei o costureiro mesmo, eu só peguei a linha, fiquei passando ali na agulha, e aí eu só ficava passando assim no buraco, foi muito ridículo. Saí de lá com uma linha branca assim na bunda, na calça, voltei e fui feliz por mais 4 anos em Itaú, trabalhando aos sábados e recebendo bronca e acabando com a minha saúde mental. E eu imagino você pegando o metrô com a calça furada, sem saber, mano. Exato. E, pô, primeiro dia, tinha sido estagiário destaque. Cheguei lá, assim, pimposo, sabe? Eu tava empinando a bunda. Empinando o peito, assim. Então, porra, eu saí do banheiro completamente desmoralizado. Foi o pior primeiro dia de trabalho da história. E depois disso, todos os dias continuar. Todos os dias foram humilhações subsequentes. Nossa, Tiba, que vergonha, mas tipo, que merda. Que bom que o cara tinha uma linha de costura, porque, velho, qual a chance, mano? Qual é a chance? Exato, como, tá ligado? Santo Trevor, Santo Trevor, velho. Melhor que isso, só se alguém me emprestasse uma calça mesmo. E uma nova autoestima. E uma completamente drenada nessa situação. Exato, destroçada no meu primeiro dia de estágio. Mano, que merda. Mas tudo bem. Que merda. Como queria a tatuagem do seu primo Neymar, tudo passa. Exatamente. Acho que esse é um tema que é da hora demais, né? Trabalhos bizarros, porque foi o que a gente falou. Não tem como fugir. Se você não é herdeiro, você assim como a au pair, você vai ter que trabalhar e você vai ter que ficar nesse ambiente. Então que pelo menos ele renda boas histórias para contar, né? Exatamente. Esse é o importante na vida, mano. A gente saber rir das nossas bizarrices. Gente, é isso que a gente tinha para hoje. Tiba, passa suas redes sociais aí, passa a rede social da Turistai, passa tudo. Pô, gente, o meu Instagram é Rafael Tiba. Lá eu posto umas paradas de cozinha, gosto muito de cozinhar. No TikTok eu faço umas dancinhas também. Mas eu tenho uma banda, pô, de reggae, de rap, apesar de ter trabalhado no Itaú e os caralho, eu tenho uma banda de reggae, bem aleatório. E chama Turistai, quem quiser seguir é Turistai, turista com um E no final, oficial. Turistai oficial. Lançaram no Instagram. Um som brabo recentemente, muito boa música. E... É isso. Espero que a próxima história de trampo bizarro seja com o Turistai, não com o Itaú, né? Sim, que seja uma coisa boa, não você subir no palco com a calça furada. Com a calça furada, com diarreia. Tudo pode piorar, né? É verdade. Tudo pode piorar. Exatamente. É isso, pessoal. Eu vou liberar aqui o Rafael, porque senão eu vou ter que começar a pagar cachê pra esse cara. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais. Tem a do Tiba, eu vou deixar tudo na nossa descrição. Sigam a gente, manda lá o Pix lá, ou manda um Catarse pra gente. Manda o Catarse. E é isso, até a próxima. E preparem-se que o mês de outubro vem, que vocês vão ver o que aconteceu. É isso, Carolzinha, muito obrigado pelo convite, amei muito participar. E obrigada, estaremos atentos aos próximos episódios. É isso, obrigada a você, Tibinha, portas sempre abertas para você voltar sempre que você quiser. E estaremos com outros temas. Mas é isso, obrigadão, Tibinha, obrigada a todo mundo que escutou. Mandem suas histórias, um beijo e tchau, tchau. Este podcast foi produzido de maneira independente e não possui qualquer relação com as marcas citadas ao longo da conversa.